Me chamo Roberta Queiroz, sou professora de Direito Civil e Processo Civil do GRAN Cursos Online e sou coordenadora do projeto GRAN OAB. Sou advogada na área civil e processo civil. Bom, a minha história começou por influência do meu pai. Meu pai é advogado há muitos anos em Brasília e desde pequena eu trabalho no escritório dele. Eu comecei fazendo serviço de banco e, por uma dificuldade que ele tem especial, eu acabava redigindo também as petições para ele, datilografando. E num determinado momento, quando eu terminei o 2º grau, ele falou pra mim: você vai fazer direito. Eu digo: não, vou fazer química. E ele falou: então você vai ter que se virar. E aí eu não tive meio que opção, né? Eu tive que ir pro lado do direito. E no final das contas meu pai estava certo. Eu entrei na universidade muito nova. Eu entrei com 16 anos. Né? E quando a gente é muito novo, a gente não tem muita visão do futuro. A gente só vai vivendo. E aí eu cursei o curso de Direito inteiro, mas quando foi ali mais ou menos no 6º, 7º semestre, eu acordei e falei: gente, eu tenho que passar na prova da OAB. Na época que eu fiz o curso de Direito, o exame da OAB só poderia ser feito pelo aluno que já estivesse terminando o curso, né? E eu lembro que no dia que eu saí para fazer a prova da OAB, meu pai olhou para mim e falou assim: agora eu quero saber se o meu dinheiro foi bem investido durante essa graduação sua. E fiz a prova, passei na primeira fase. Na segunda fase eu havia optado pela área de Direito do Trabalho. Escolhi Direito do Trabalho, mas fiquei desesperada no meio do caminho. Corri lá na OAB, na época a prova era feita pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, não havia banca. E pedi para trocar para penal. Fiz na área de penal. Mas quando eu terminei, que eu passei na prova da OAB, eu casei com Direito Civil, que é a área que meu pai atua e que eu tomei para mim como área do coração também. E aí comecei a jornada na advocacia na área do direito privado. Durante essa caminhada de graduação e de estudo, pai e minha mãe sempre falaram: olha, a vida você tem que caminhar por si. Então eu levantava cedo, eu pegava um ônibus para ir para a faculdade, às vezes embaixo de chuva, embaixo de sol, às vezes perdi o ônibus, saí correndo. Quantas vezes já perdi o sapato no meio de uma enxurrada para poder atravessar a rua para chegar na universidade. Passei a fazer curso pela manhã. Depois eu mudei a faculdade para o período da noite, aí eu fazia estágio de manhã. Na verdade eu trabalhava com meu pai de manhã, fazia estágio no período da tarde, voltava de ônibus para a universidade no período da noite. A gente tem na nossa cabeça que o curso de Direito ele tem que ser arrematado por sua aprovação na OAB, porque se você não for aprovado, você não é ninguém para as pessoas. E aí essa pressão começou a tomar muito conta de mim, e a vontade inigualável de tentar surpreender meus pais e fazer valer o curso. Isso me despertou para um sentimento de responsabilidade extrema. E no final do curso eu sofri muito com isso. E aí eu estudava para a OAB na lanchonete de um supermercado de noite, porque eu não tinha onde estudar. Se eu fosse para casa eu não ia conseguir estudar. E aí eu saía da faculdade 11 horas da noite, ia para esse supermercado que tinha uma lanchonete em Taguatinga. E aí eu estudava lá até 2, 3 horas da manhã, porque era um supermercado que era 24 horas. E estudando o tempo inteiro para passar na prova da OAB, e graças a Deus deu certo. Eu sempre tive uma visão idealizada e romantizada da advocacia. Eu advogo por paixão, por amor ao que eu faço. Você escolhe a advocacia não por um anseio próprio, mas por um desejo de fazer o bem, de fazer a diferença. O advogado ele tem um papel tão importante na sociedade porque ele é o condutor da realização da verdadeira justiça que a gente tem. Só que eu sempre quis aliar isso ao sonho de dar aula. E o meu sonho da advocacia ele é tão vivo dentro de mim que eu optei em lecionar para o curso de Direito para transformar advogados e advogadas. E um belo dia eu acordei e falei assim: eu quero dar aula nesse negócio online. E eu bati na porta do GRAN e falei: eu quero dar aula aqui. E o GRAN falou: mas você dá aula de quê? Eu falei: de civil e processo civil. Você está preparada para isso? Tô. E foi aí que o GRAN me aceitou e foi o primeiro lugar que me abraçou para aula online. Dentro do GRAN, todos os dias eu recebo mensagens pelas redes sociais, celular, e-mail, de alunos agradecendo, e isso é algo impagável. O Gabriel sempre fala: nós somos imparáveis. O GRAN Cursos Online é imparável. E os professores do GRAN Cursos Online são imparáveis. E isso pra gente é muito mais do que simplesmente ser imparável. Isso é impagável. E receber as mensagens de afeto, de carinho, de amor mesmo desses alunos que vêm desse mundo online do GRAN Cursos, não tem preço. Quando eu comecei
eu não imaginei que eu fosse algum dia da minha vida estar aqui. Quando eu olho para trás, eu lembro do sufoco de andar de ônibus, eu lembro demais da época de chuva, que eu sofri muito, de estudar no supermercado. Você olha, hoje você não acredita, porque hoje eu sou extremamente realizada com a minha profissão. Tudo que eu tenho, eu devo à advocacia. Quando eu falo que hoje eu tô aqui, isso vem da paixão que eu carrego desse mundo jurídico por influência deste homem, do meu pai. E tem um jurista uruguaio, Eduardo Juan, que diz o seguinte: ama a tua profissão, trata de considerar a advocacia de tal maneira que o dia em que teu filho te pedir conselho sobre o seu destino, consideres uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado. Me chamo Roberta Queiroz, sou professora de Direito Civil e Processo Civil, sou coordenadora do GRAM OAB, advogada na área de Direito Privado. Aqui todo mundo pode e eu sou GRAM. A partir da assinatura ilimitada, meu desempenho melhorou pela possibilidade que a plataforma oferece de poder acessar todos os cursos, também poder montar um plano de estudo com os professores que mais me identificavam, também a possibilidade de baixar as aulas em PDF e videoaulas para poder assistir offline, e isso foi essencial na minha aprovação. Meu nome é Lucas Macedo, fui aprovado no TRE do Pará, eu sou GRAM e todo mundo pode. Como mãe de 4 filhos, a assinatura ilimitada do GRAM foi essencial, porque ela estava comigo aonde quer que eu fosse e o que eu estivesse fazendo, eu podia fazer assistindo uma videoaula, ouvindo um áudio, tinha um PDF ali para uma leitura rápida, o cronograma com meu material todo organizado. Meu nome é Bárbara Vale, aprovada em primeiro lugar para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Eu sou o GRAN e todo mundo pode. Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Meus parabéns, minha congratulação a todos os aprovados da primeira fase. É com muita felicidade que essa semana, segunda-feira, já começo com os senhores, já fazendo e falando sobre a segunda fase. Mais cedo comecei a falar com os senhores sobre o nosso start, como estudar para a segunda fase. Quero cumprimentá-los com muita alegria. Também quero cumprimentar todos vocês, que eu tenho aí vários alunos do coração, amigos meus, que não galgaram a aprovação na primeira fase, mas isso é uma opinião muito pessoal. Eu acredito que haverá uma reformulação ainda de gabarito, é passível de anulação, pelo menos de uma ou duas questões, isso ao meu ver. Nós aqui do Gran Cursos estamos viabilizando alguns recursos. Amanhã eu entro com vocês para falar sobre isso, a professora Roberta Queiroz também. Então, eu acredito que aos alunos que estão muito próximo da nota de corte, que é 40 pontos, se voltem ao estudo da sua segunda fase. É possível a aprovação? Sim, é possível a aprovação, sim. Aos alunos que ficaram com 39, aos alunos que ficaram com 38, ainda existe essa possibilidade. Não desistam de vocês irem para a segunda fase do 32º exame. Ainda que, porventura, você não vá para a segunda fase do 32º, ou já saiba que não vai para a segunda fase do 32º, isso aqui é só mais um passo, meus queridos. Vamos continuar os estudos. Nós aqui da equipe do Gran Cursos estaremos de mãos dadas com todos os senhores até o dia da sua aprovação. Isso só foi um postergar em um pouco tempo, que o 33º exame já está logo ali. E venho também falar para os senhores que eu, como professora, como advogada, durante um bom tempo já nessa trilha do magistério e da advocacia, digo aos senhores que esse 32º exame foi diferenciado, teve aqui uma abordagem diferenciada em relação aos outros exames. Acredito e acho, sim, no meu ponto de vista, que algumas questões, não estou dizendo do conteúdo, o conteúdo está previsto no edital, nós vimos esse conteúdo aqui com vocês, mas a abordagem do conteúdo ela foi mais complexa, mais profunda, assuntos que ele cobrou, que já são complexos por natureza, ele fez uma abordagem mais aprofundada. Esse é o meu olhar para essa primeira fase do 32º. Se sintam vitoriosos. Em primeira fase, após esse período pandêmico, que foi recorde de inscrições, os senhores foram bem, tenham certeza disso. Foi uma prova muito diferenciada. E eu quero também deixar meu parabéns àqueles que não lograram êxito, estão muito próximo, porque eu tenho certeza que não foi por falta de comprometimento com os estudos. Conheço muito dos senhores e sei do comprometimento, sei do foco e sei de todo o seu caminhar neste período. Não desistam, contem comigo, contem com o Gran Cursos OAB, contem conosco. A equipe está a seu serviço, está a seu dispor. Nós faremos de tudo para que vocês alcancem o seu sonho, que é a aprovação na OAB. Bora lá! Deixe-me agora dar boas-vindas ao Adelson, a Ana, a Lésia, João, ao Fernando, a Bruna, a Kel, que tá... A Kel não, Kel acho que não está aqui hoje. Ao Silvimar, Samara, meu amor, um beijo para você. José Barreto, Elza, Luciana,
Nanda, minha paixão, tá aqui. Quem mais que tá aqui? Grindust, já vi aqui. Kênia. Robson, Pri, meu amor, tá aqui também. Renata, Aline, Neuza, a todos os senhores que estão aqui. Não dá nem para falar o nome de todo mundo. Bruninha. Esta questão realmente que vocês estão falando aí, ela é controversa na doutrina. E amanhã eu vou conversar com vocês todos sobre esta questão, que no caderno branco é a questão de número 61, questão de direito penal. Beleza? Reinaldo tá aí, Samarinha e os coelhos. A gente sabe por quê, né, Samarinha? Gente, essa questão dos coelhos aí foi uma grande brincadeira que todos nós fizemos. Um dia aparecemos aí numa aula e aí tava todo mundo meio que fantasiadozinho de coelho. Vanilda, bora lá, só vim te ver. Um beijo, meu amor. Você é a minha penalista, saiba disso, viu? Penalista no sangue aqui, Samarinha. Ao Robson também. Gente, o material está disponível. Começando então com o conteúdo, nosso primeiro conteúdo, começando a semana com direito penal. E vamos fazer uma revisão sobre questões subjetivas, como é que a OAB pode cobrar questões subjetivas. Eu trouxe as questões subjetivas aqui, são 4 questões subjetivas. Vou falar com vocês sobre temas relacionados ao direito penal, ao processo penal, e vamos discutir como é que a OAB quer que vocês respondam esta segunda fase, estas questões discursivas. Lembrem que a prova da OAB é formada de 2 partes. Uma é a peça prático-profissional, que vale 5 pontos, e outras são as questões discursivas, são 4 questões, cada questão com a letra A e a letra B, que você deve responder em 30 linhas, valendo também 5 pontos. E ao final, para que você logre êxito na sua segunda fase, você tem que ter ao menos 60% desta prova. Então, você precisa juntar estas 2 partes da sua segunda fase para galgar o êxito, ok? Bora lá, prof, terá aulas ao vivo sobre peças práticas? Certamente vou fazer aulas ao vivo, mas nossas aulas da plataforma para os nossos assinantes já estão todas prontas, todas esperando por vocês. Tem lá peças, linha do tempo, todas as peças práticas profissionais, tem a parte de português, como é que você pode argumentar, técnicas argumentativas. Tem também as provas anteriores que eu resolvi com vocês, as questões subjetivas e as peças prático-profissionais que caíram nos exames anteriores. O que mais? Deixe-me ver, caso não realize a segunda fase agora por ausência, precisa realizar a primeira fase novamente ou tem aproveitamento? Não sei te responder, não lembro disso. Eu sei que o aproveitamento existe se você foi reprovado nesta segunda fase pela primeira vez. Aí o exame 33 você consegue o reaproveitamento sem fazer a primeira fase. Isso eu sei que existe. Agora, por ausência de comparecimento em prova, tem que ler o edital. Tem que ler o edital e eu não lembro sobre esta regra, não me recordo. Eu acho que pode, mas é só um achismo aqui que eu tô falando. Leidiane, minha querida. Túlio, erro no material de apoio. O diretor tá com erro no material de apoio. Vademecum, o GRAM vai vender um vademecum de penal. Nós não temos ainda o nosso vademecum de penal. Mas o mercado tem vários vademecums que eu adoro, falei inclusive algumas na aula passada, e é necessário que vocês já comecem o estudo da segunda fase com o vademecum, ok? Diretor, link do material está dando erro, que tá todo mundo falando aqui. Tá ajustando, galera, tá ajustando. Enquanto isso, vem aqui no material, vamos começar aqui falar sobre aulão de direito penal, revisando questões discursivas para a sua segunda fase. Tão importante, tão importante, tão importante. Que eu falei de você na estante, achei que você estava aqui. Um beijo, minha flor, um beijo. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu sei que você não está no penal, não está no crime aqui comigo, mas certamente você está com um dos melhores professores da sua área escolhida aqui no Gran Cursos. Certamente. Vamos aqui no material? Olha só, vamos fazer uma revisão? Mata logo o Rodrigo, já vou matar o Rodrigo, já. Professor indica Rideu ou Saraiva, os dois, João Vitor, eu adoro os dois, aí fica a seu critério.
o que você mais se acostumar. Gosto da Riedel, gosto da RT, gosto da Saraiva, gosto da Juspodium. Eu sugiro, como eu falei na aula passada, eu sugiro um vade-mecum específico para a disciplina que você opta em fazer, então aqui nós, direito penal, e um vade-mecum geralzão. Eu sugiro você levar para a prova estes 2 vade-mecuns. Time de Direito Constitucional com a Blasucci. Perfeito, perfeito. Eu amo também Direito Constitucional, minha segunda paixão. Logo após Direito Penal e Processo Penal, vem Direito Constitucional, nunca escondi isso de ninguém. Amo Direito Constitucional, amo de paixão. Bora lá? Eu escolhi o último exame para que vocês vissem um pouquinho. Vamos fazer esta revisão da segunda fase em Direito Penal. Rodrigo, você tá aqui, eu não te ignorei não, meu amor. Ah não, peraí. A gente tenta ficar longe, mas peraí, vem cá, diretor. Rodrigo, eu não tinha te visto. Um beijo, parabéns, meu querido. Parabéns. Ó, já mando o tal do presente que eu falei que eu tô devendo, tá bom? Nem vim me cobrar aqui, que eu ainda tô em tempo de mandar. Parabéns. Você está em qual área, meu querido? Não é penal, né? Não é penal, mas já você morre aqui na minha aula de hoje. Bora lá. Vamos começar. Como dividir o conteúdo por dia? Professora, o da Juspod é penal, de penal é vermelho? Da Cristiane Dupré, é isso mesmo, isso mesmo. Gosto muito dela, gosto do vade-mecum, é exatamente isso, Lu, exatamente isso. Beijo, Carol! Olha só, questão de número 1. Após receber informações de que teria... Diretor, como é que eu mudo essa caneta? Pronto. Após receber informações de que teria ocorrido subtração de valores públicos por funcionários públicos no exercício da função, inclusive com vídeos das câmeras de segurança de repartição registrando o ocorrido, o MP ofereceu, sem prévio inquérito policial, uma única denúncia em face de Luciano Gilberto, em razão da conexão pela suposta prática de crime de peculato, sendo que ao primeiro foi imputada conduta dolosa e ao segundo conduta culposa. Então nós temos Luciano e Gilberto. Juscelino tá pedindo para dar um alô para todos os paranaenses. Um beijo para esse estado que eu amo, Paraná. Adoro Paraná, saudade de ir ao Paraná. Um beijo, um alô, vamos lá. De acordo com a denúncia, Gilberto, funcionário público, então Gilberto, funcionário público, com violação do dever de cuidado, significa culpa. Teria contribuído para a subtração de R$2.000 de repartição pública por parte de Luciano, que teria tido sua conduta facilitada pelo cargo público que exercia. Diante da reincidência de Gilberto, já condenado definitivamente por roubo, não foram a ele oferecidos os institutos despenalizadores. Então, Gilberto, além de funcionário público, é reincidente e foi denunciado pelo peculato culposo. O magistrado de imediato, sem manifestação das partes, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento. No dia anterior à audiência, Gilberto, Gilberto ressarciu a administração do prejuízo causado. Então, houve ressarcimento. O MP, diante da confirmação dos fatos, requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Insatisfeito com a assistência técnica que recebia, Gilberto procura você para, na condição de advogado, assumir a causa e apresentar memoriais. Memoriais, o que são os memoriais? As alegações finais. Por escrito. Com base nas informações expostas, responda como advogado contratado
como advogado contratado de Gilberto aos itens a seguir. Existe argumento de direito material a ser apresentado em favor de Gilberto para evitar a condenação? Letra B. Qual argumento de direito processual a ser apresentado em memoriais para questionar toda a instrução produzida? Esta questão causou um tumulto enorme. Esta questão causou um tumulto enorme na prova anterior. Esta questão, ela traz aqui um rito específico, que é o rito que nós falamos de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. O artigo 513 e seguintes do CPP, ele traz regramentos específicos sobre esse procedimento, quando o crime é praticado por funcionário público em face da administração pública. Ora, o crime imputado a nosso cliente Gilberto é um crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. O artigo 312, ele está inserido no título Crimes contra a Administração Pública. O crime de peculato, ele é um crime próprio, porque ele somente pode ser praticado por funcionário público, admite coautoria para quem não seja funcionário público, mas saiba desta elementar do tipo, saiba dessa circunstância deste agente que seja funcionário público. Então, crimes contra a administração pública próprios podem ser praticados por particulares? Pode. Em coautoria? Pode. Desde que este particular tenha conhecimento desta circunstância elementar chamada aqui, neste caso, do funcionário público. Então, não há qualquer problema de haver um particular praticando crime contra a administração pública em coautoria. O crime de peculato é o único crime contra a administração pública, que admite a modalidade culposa. O artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, previu de maneira expressa a modalidade culposa. Todos nós sabemos que o crime culposo, ele só pode ser aplicado se o legislador tiver previsto de maneira expressa. E os crimes contra a administração pública, só temos o peculato admitindo a modalidade culposa. Bem, Gilberto, ele responde pelo peculato culposo. Como que eu descobri isso na peça? Olha aqui no material. Beijo, Lúcia, minha querida. Um beijo. Saudade de vocês aí que se bandearam para outras áreas, né? Porque se bandearam para outras áreas. Kelzinha, um beijo também. Vai estudar constitucional, o crime vou deixar em off. Olha só, como que a gente descobriu que o crime foi praticado na modalidade culposa e não na modalidade dolosa? Quando o seu examinador, esse examinador que tem um coração de gelo, fala o seguinte, que Gilberto, tô aqui nesta linha, que Gilberto praticou um crime com violação do dever de cuidado. Ora, meus queridos, quando se trata de crime culposo, o que é a culpa? É a inobservância do dever objetivo de cuidado. Quando se viola esta regra do dever de cuidado. O que é o crime doloso? Quando o agente pratica a conduta querendo galgar o resultado. Ou aceitando o risco que esse resultado ocorra. Quando se trata de crimes culposos, o agente ele viola esse dever objetivo de cuidado. E a questão, ela trouxe essa informação. Então, você precisa ficar atento a todas as informações. O nosso olhar tem que ser um olhar de lince. Este animalzinho que tem o olhar mais acurado. Olha só, no material. Prefiro tributário. Olha lá o Francisco, misericórdia. Tributário não, mas respeito a minha queridíssima amiga. Bora lá.
Quando fala aqui, ó, com violação de dever de cuidado, eu só estou falando da modalidade culposa. Modalidade culposa. Se ele quisesse dizer que o peculato se deu na modalidade dolosa, ele não colocaria esta situação. Ela não colocaria esta situação com violação do dever de cuidado. Precisamos ter um olhar acurado para todas as informações dadas pela FGV. Bem, quando se trata, então, de peculato culposo, o legislador trouxe no parágrafo 3º do artigo 312 uma causa extintiva da punibilidade e uma causa de diminuição de pena, somente no caso do peculato culposo. Olha o que diz o legislador no parágrafo 3º do artigo 312. Ele diz o seguinte: no caso do parágrafo anterior, o parágrafo anterior está falando do peculato culposo. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Ora, Gilberto, ele reparou o dano, ele ressarciu a administração pública. Volte aqui no material, diretor. Ele ressarciu a administração pública aqui antes da audiência. Ora, o ressarcimento, a reparação do dano à administração pública certamente se deu antes da sentença irrecorrível. Logo, o parágrafo 3º ele diz: se esse ressarcimento for antes da sentença irrecorrível, o que acontecerá? Extinguirá a punibilidade. Uma causa que extingue a punibilidade trazida pelo legislador de maneira expressa. Se esta reparação viesse posteriormente à sentença, ela causaria apenas uma diminuição da pena na terceira fase, porque está dizendo que reduz da metade, uma causa especial de diminuição de pena. Então, ela seria aplicável na dosimetria da pena na terceira fase. Então, vamos analisar aqui a letra A. Olha só. Existe argumento de direito material. Quando fala de direito material, ele está falando do direito penal. Ele está falando do direito penal. A ser apresentado em favor de Gilberto para evitar a condenação, quando a FGV lhe fizer uma pergunta que você precisa responder sim ou não, a primeira coisa que eu quero ver na sua resposta é exatamente sim ou não e depois a fundamentação. Não venha fundamentar para depois dizer a resposta. O seu examinador, ele vai ter preguiça. Ele não vai ter boa vontade. Então, você tem que facilitar a sua correção. Olha só. Você vai colocar um sim bem grande. Sim, e vai explicar. A explicação, ela é trazida pelo artigo 312, parágrafo 3º. Não basta também mencionar o artigo. Você precisa explicar que a situação narrada trata de um peculato culposo, tendo em vista que Gilberto pratica a conduta inobservando o dever objetivo de cuidado. E o artigo 312, parágrafo 2º, previu o peculato culposo. A situação narrada, o denunciado ressarciu a administração pública antes da sentença condenatória irrecorrível. O que traz, de acordo com o parágrafo 3º do mencionado artigo, uma causa extintiva de punibilidade, evitando a condenação. Então, é exatamente isso que a FGV queria. Que você fizesse o raciocínio de que Gilberto praticou um crime de peculato culposo, porque ele fala do dever, da inobservância do dever objetivo de cuidado, e você precisava lembrar, e aí você estava com o código, da questão dessa extintiva, desta causa que extinguia a punibilidade em relação aos peculatos culposos, quando há o ressarcimento à administração pública antes da sentença irrecorrível. Então, tratando do direito penal, você iria se recorrer a estes dois dispositivos legais. 312, parágrafo 2º, combinado com 312, parágrafo 3º.
Extremamente simples a resposta. Você só precisava identificar que era um peculato culposo, abrir seu código. Como é que você vai fazer isso? Carol, eu não lembro dos artigos, tá tudo bem. Quem é o seu aliado na hora da prova? O índice remissivo. O índice remissivo, você vai lá, aqui falou peculato, você não precisava nem ter descoberto qual era o crime. A FGV já disse de maneira expressa que ele foi denunciado pelo peculato. Você abriria lá no índice remissivo peculato, teria lá a remissão ao artigo 312. Abrindo o 312, você tem obrigação na hora da prova de ler pelo menos o que diz ali a questão do peculato. E você iria ver o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que iria despertar em você a lembrança sobre o peculato culposo e esta possibilidade de extinguir a punibilidade ou de reduzir a pena. E a questão é muito clara quando ele diz que ressarciu a administração pública ainda em fase de audiência. Ora, antes da audiência, ora, então foi antes da sentença condenatória. Ela não era uma questão difícil. Você só precisava fazer esta lembrança, ter esta lembrança e fazer esta relação com o peculato culposo, ok? A resposta do item B tem alguma relação com a ausência de notificação prévia? Tem, vamos fazer agora isso, João Vitor. Vem aqui no material. Agora, a letra B, ele está trazendo qual o argumento de direito processual, qual o argumento de direito processual a ser apresentado em memoriais para questionar toda a instrução produzida. E aí, meus caros, foi onde o bicho pegou na prova do ano passado, dezembro do ano passado. A maioria dos alunos não lembrava do procedimento específico trazido no artigo 513 e seguintes do CPP. Quando se trata de crime praticado por funcionário público contra a administração pública, existe um procedimento específico trazido pelo CPP, um rito. E aí eu vou pedir aos senhores o seguinte. No título, onde traz crimes contra a administração pública, em especial corrupção passiva, que é o 317, concussão, que é o 316, peculato, que é o 312, principalmente esses 3 artigos, que caem muito em prova, já faça uma remissão e não há problema. É o código que eu vou levar para a prova, professora. Posso fazer essa remissão? Pode, deve. Faça uma remissão nesses artigos do Código Penal aos artigos 513 e 514 do CPP. Apenas você vai colocar ao lado artigo 513 e 514, CPP. Não tem problema nenhum. E outra remissão ainda nesses artigos, súmula, você vai botar um S, ponto, 330 do STJ. Deixe-me pegar aqui o CPP. Vamos pegar o CPP? Vamos pegar o CPP para a gente analisar estes artigos que eu acabei de falar para os senhores. Nós temos um procedimento específico dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Olha só. Quando o Ministério Público oferece a denúncia perante o Poder Judiciário, se nós estivermos diante de crimes afiançáveis, antes do juiz receber a inicial acusatória, a denúncia ou a queixa, vai ser aberto um prazo, uma notificação, vai ter uma notificação prévia do denunciado, abrindo um prazo de 15 dias para que o denunciado se manifeste com o objetivo de que o Poder Judiciário não receba a denúncia. Então, esse procedimento específico, ele vai dizer que, quando se trata de crimes praticados contra a administração pública,
praticados por funcionário público contra a administração pública, e nós estivermos diante de crimes afiançáveis, deixa eu colocar aqui 513, afiançáveis, nós precisamos ter esta notificação prévia. Então, o Poder Judiciário notifica, chamamos de notificação prévia e não é citação, para o denunciado, e o denunciado apresentará uma peça chamada de defesa preliminar. Esta defesa preliminar tem o objetivo de obstar, de persuadir o magistrado a não receber a denúncia. A não receber a denúncia. Só que a súmula 330 do STJ, coloque ao lado do artigo 313 e 314 do CPP, súmula 330 do STJ, que diz o seguinte: quando esta denúncia estiver consubstanciada, embasada em um inquérito policial, essa notificação prévia é prescindível, não é necessária. Poderá o Poder Judiciário, desde logo, receber a denúncia, não fazendo a notificação prévia, não havendo a necessidade desta notificação prévia e a defesa preliminar antes do recebimento da denúncia. Olha só. Não, pode deixar comigo. Vocês falaram aí, professora, continua dando esses bizus, por favor. Vamos, vamos e vamos, João. Professor, o crime de concursão teve a pena aumentada pelo pacote, teve a pena aumentada, novatio legis impejus. Será que pode cair como forma de lei penal do tempo? Pode. Se cair, com certeza vai ter uma nulidade do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, de não poder retroagir. E ela só pode ser aplicada antes da sua vigência, que foi no final de janeiro. Perfeito, perfeito. Súmula ANA 330 do STJ. Vamos dar uma lida, todo mundo em conjunto. Todo mundo em conjunto. Abra o seu Código de Processo Penal, que você vai utilizar. Artigo 513 diz o seguinte: os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a denúncia ou a queixa será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Massa. Olha só, estou no capítulo 2 do CPP. 514. E é aqui que você deveria fundamentar a sua questão. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará grifa no seu código e mandará autuá-la e ordenará agora notificação do acusado, chamada de notificação prévia, não é citação. Isso é apenas uma notificação, ele não está ainda recebendo a denúncia. Para responder por escrito no prazo de 15 dias. Esta resposta do artigo 514 é chamada de resposta preliminar. Não tem nada a ver com resposta à acusação. A resposta à acusação é uma peça prático-profissional privativa de advogado que ocorrerá após a citação. Aí você vai na súmula 330 do STJ. Vamos na súmula 330 do STJ. Espera aí. Vou abrir com vocês aqui a súmula 330. Diz o seguinte. Súmula 330 do STJ. Olha o que diz essa súmula. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP na ação penal instruída por inquérito policial. Ora, esta súmula 330 está dizendo que não precisa desta resposta preliminar, ou seja, não precisa haver a notificação prévia, se a denúncia estiver embasada, consubstanciada em inquérito policial. Aí você afasta a aplicabilidade do 514. Olha no material.
Bora lá. No material, olha o seguinte. A questão está dizendo que a denúncia oferecida, olha a segunda linha. Olha, eu tô aqui, ó. O MP ofereceu a denúncia sem prévio inquérito policial. Uma única denúncia em face de Luciano e Gilberto, em razão da conexão. Sem inquérito policial. Então, nesta questão, como a denúncia não foi embasada no inquérito policial, não deveria ser aplicada a súmula 330. O que torna todo o processo aqui nulo, porque violou o regramento do artigo 514. Era necessário que antes do recebimento da denúncia, o juiz fizesse uma notificação prévia ao denunciado para que ele apresentasse a resposta preliminar ou defesa preliminar prevista no artigo 514. Por quê? Porque o artigo 514 diz, nos crimes afiançáveis, peculato é crime afiançável? Carol, como é que eu vou saber? Você vai abrir a sua Constituição Federal e vai ver que peculato não está lá no artigo 5º como crimes inafiançáveis. Então, peculato era crime afiançável, a denúncia não foi embasada em inquérito policial, o que afasta a aplicação do 330, da súmula 330 do STJ, sendo necessário a observância do rito processual previsto no artigo 514 do CPP, ou seja, notificação prévia para apresentação pela defesa da resposta ou defesa preliminar. Como não houve, desrespeitou o contraditório e a ampla defesa, nulidade absoluta desde esse momento. Todo o processo até então, nulo. Está em fase de alegações finais, que é o final, está tudo nulo. Deve ser repetido o ato desde o momento da ocorrência da nulidade objetiva, da nulidade absoluta. Violou o princípio do contraditório e da ampla defesa. Precisava aqui ser necessariamente Gilberto notificado para a apresentação da defesa preliminar. É isso que é processo. Procedimento relacionado ao rito, relacionado ao procedimento. Volta aqui no material. Então, nesta segunda questão, como é que você ia falar? Qual o argumento de direito processual a ser apresentado em memoriais para questionar toda a instrução? Ora, não é uma questão que você vai responder sim ou não. Então, você já deveria, desde logo, falar da súmula 330 do STJ e do rito especial do 514, relacionando que o crime de peculato era um crime afiançável e não houve a defesa preliminar do denunciado. Olha só no material. João Vitor fala rapidinho. Professora, igual prerrogativa é concedida aos servidores de segurança pública? Os servidores de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal, quando ele fala no artigo 14A do CPP, introduzido pelo pacote anticrime, ele está falando aqui da necessidade de, durante o inquérito policial, ser constituído advogado. Então, é uma prerrogativa garantida no CPP quando servidores da segurança pública do artigo 144 da Constituição praticarem algum ilícito penal, algum fato típico no exercício da sua função. Aí o 14A está falando da possibilidade, durante o inquérito policial, ser constituído advogado. É possibilidade. E esse advogado é custeado pela instituição que ele tenha vinculação à época da prática delitiva. O 14A ele está falando de uma possibilidade de se ter advogado no inquérito policial, o que já existia desde sempre. A atuação do advogado no inquérito policial é possível? Sempre foi possível. Só que agora ele traz esta garantia maior para esses servidores da segurança pública e esse advogado deverá ser custeado pela instituição vinculada a esse servidor à época da prática dos fatos, ok? Deixe-me ver aqui se tem mais perguntinhas. Por favor, por favor. O que foi, gente? Perdi aí alguma coisa. Deixe-me ver.
Prof, daria para fundamentar no artigo 564? Não. 564 poderia quando ele fala da questão da violação de procedimento, né? De regras e procedimentos. Você poderia colocar também, mas precisaria que você colocasse nessa questão a violação do artigo 514. A questão processual foi bem rebuscada, sim, mas você precisava lembrar. Tem uma dúvida, é melhor escrever muito ou ser sucinto, ser direto. Ser direto sem deixar de argumentar, de falar as súmulas, o artigo e fundamentar. A FGV não gosta de questões prolixas, de tautologia. Uma questão dessa é considerada difícil, mediana ou fácil? Mediana. Deixe-me ver. Prof, acha que a FGV pode cobrar peças nunca antes cobradas? Pode. A FGV pode tudo, desde que sejam peças privativas de advogado, porque está no edital isso, tá? Porque está no edital. Que mais? Acho que só, né? Já foi? César, um beijo para você, parabéns, meu querido. Tá lá em direito tributário você, né? Com a Maria Cristina. Um beijo, meu querido, parabéns. Jéssica, em o quê? Não entendi sua pergunta. Jéssica. Vamos voltar aqui. Olha só, letra A, como é que a gente responde? Primeiro é a resposta de sim ou não. O advogado Gilberto poderá requerer a imediata extinção da punibilidade, tendo em vista que houve a reparação do dano antes de ser proferida a sentença irrecorrível. Isso aqui é só um exemplo de resposta. Gilberto foi denunciado pela prática de crime de peculato culposo, delito previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal prevê uma peculiaridade para essa espécie de crime. A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente. Em geral, a reparação do dano, quando antes, poderá funcionar como causa de diminuição do arrependimento posterior. Em crimes que não admitam arrependimento posterior, quando a reparação do dano for posterior ao recebimento, em regra, seria aplicada a atenuante do 65.3b. Considerando, porém, a peculiaridade da natureza culposa do delito, admitiu o legislador a extinção da punibilidade no crime de peculato praticado culposamente. Carol, eu poderia terminar antes dessa explicação do arrependimento posterior e da atenuante? Poderia. Se você não colocasse esta parte aqui, tá certo também. Se você colocasse só essa primeira, estaria certíssimo, você receberia a pontuação integral. Isso aqui foi uma explicação maior. Pelo seguinte, porque como regra, em crimes que não versem, em crimes que não sejam praticados mediante violência ou grave ameaça e haja a restituição da coisa ou a reparação do dano, o artigo 16 traz o Instituto do Direito Penal, que chama arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena. Quando a gente repara o dano ou restitui a coisa antes do recebimento da denúncia. Então, olha só aqui. Ele vai falar que antes do recebimento, não, desculpa, antes do oferecimento. Aqui ele falou antes da denúncia, teria uma causa de diminuição chamada de arrependimento posterior. Agora, se não caracterizasse o arrependimento posterior, o Código Penal traria uma atenuante do artigo 65, que é essa atenuante que quando a gente repara o dano ou restitui a coisa. Mas, como o legislador trouxe uma especificidade no peculato culposo, eu aplico a norma específica do artigo 312, parágrafo 3º. Então, esta última parte que eu li, ela foi mais explicativa. Você não precisaria colocar na sua questão. Você lembrando do 312, parágrafo 2º e 3º e explicando, garantia a pontuação toda da letra A. Vamos para a letra B. O argumento é de que houve nulidade em razão da ausência de notificação do réu para apresentação de defesa prévia ou resposta prévia, ou defesa preliminar. Há quem colocou, há alunos que colocou à época defesa preliminar, não está errado. Desrespeitando-se o artigo 514 do CPP, que traz regras próprias para o procedimento de crimes praticados por funcionário público,
No caso, os crimes foram praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Diante disso, antes mesmo do recebimento, olha só, antes mesmo do recebimento, caberia notificação dos réus para apresentação de defesa preliminar, o que não foi determinado pelo magistrado que recebeu a denúncia sem qualquer manifestação das partes. Cabe destacar que não se aplica a súmula 330, porque a ação penal não foi instruída por prévio inquérito. Diante do desrespeito à previsão do 514, caberia o reconhecimento de que houve violação ao princípio da ampla defesa e devido processo legal. Violou o princípio constitucional, nulidade absoluta, nulo de pleno direito, prejuízo presumido para a defesa. Por isso que deveria ter anulado todo o processo até o momento que ocorreu esta nulidade, esta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, devendo ser refeito tudo. Então, haveria notificação, haveria a defesa preliminar, o juiz deveria analisar, depois, se ele achasse que tinha que receber, ele receberia a denúncia, citaria o réu para que ele apresentasse a resposta à acusação e seguiria aí o curso do procedimento ordinário que a gente já conhece. Ok? Então, percebam que nesta questão, o seu examinador, ele cobra na assertiva A questões atinentes ao direito penal, direito material. E na letra B, questões atinentes ao processo penal. Como regra, a OAB na segunda fase, ela faz isso. Para cada questão, ela faz uma pergunta referente ao processo penal e uma pergunta referente ao direito penal. Poucas provas eu vi na mesma questão, letra A e letra B, ele cobrando os mesmos ramos. Direito penal para as duas, A e B, ou direito processual penal. Geralmente ele não faz isso. Ele cobra aspectos processuais em uma assertiva, em uma pergunta, em uma letra, e a outra processo penal. Ok? Bora ver aqui mais perguntas. A Beatriz, nessa questão eu coloquei que não devia receber a denúncia por estar baseada somente... Aqui, olha só o erro da Bia. Bia, você não pode criar informação. Aqui não foi dito que houve uma denúncia anônima. A denúncia, ela se embasou em outros elementos, não foi no inquérito. Aqui não falou que houve denúncia anônima. Aqui não falou. Aqui apenas falou que não teve inquérito policial. Pode ter tido outros elementos informativos. Entendeu? Então, há o erro dos alunos quando eles colocam informações que não estão trazidas pelo examinador. Ok? Jéssica. E ainda salvo o melhor juízo, houve outro erro, pois não houve citação após o recebimento da denúncia para apresentar. Não foi dito aqui que houve ou que não houve, tá? Então, é outra situação. Não necessariamente porque não foi dito, não significa que não existiu. Para que vocês confirmem que houve anulação, que houve nulidade por ausência de citação, o examinador tem que deixar claro que não houve citação ou que o réu não foi citado por tais e tais motivos para a gente falar de uma eventual nulidade, ausência de citação, tá bom? Que não deveria receber por estar baseada somente em denúncia anônima, já comentei aqui. Professora, caso após o recebimento era GCRIM, caso após o recebimento era GCRIM, olha só, se nós pegarmos o Código Penal, qual é a pena do crime culposo? Neste caso, detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse caso de pena até 2 anos, pena máxima igual ou inferior a 2 anos, juizado especial criminal. Perfeito, ok? Eu coloquei que não havia, já vi, Silmar tem que trabalhar com aquilo que a questão dá. Perfeito, Silvimar. A gente tem que trabalhar exatamente com o que a questão nos traz. Não dá para que vocês retirem informações onde não existe. Vai cair em erro. E a gente vai treinar muito isso mesmo, muito. Meus queridos, trouxe mais questões aqui, só que o tempo urge, então eu quis detalhar. Então aqui é um exemplo, já uma revisãozinha para que vocês comecem a esquentar as turbinas
para a nossa segunda fase. Segunda fase tão esperada por todos nós, segunda fase tão querida por vocês e tão, ó, suada para conseguir. O material está disponibilizado para todos os senhores, com um gabarito comentado, e nos encontraremos aí a semana inteira. Sigam o calendário, nós teremos vários eventos, várias aulas voltadas à segunda fase, e aos assinantes do GRAM, seja o assinante limitado, seja ao assinante do GRAM OAB, nosso material de segunda fase já está todo prontinho, redondo, esperando apenas para você assistir e se deliciar com penal e processo penal. Beleza? Mas 518 não fala. Professora, eu servidor de tribunal e estou com vício de prática. Alguns têm vício de prática, a gente vai ter que tirar esses vícios. Prof, lá no pacote tem alguma ordem para estudar? Tem. Tem uns módulos, eu coloquei 4 módulos. Siga os módulos. Módulo 1, 2, 3 e 4, nesta ordem eu quero que vocês sigam. Tá bom? Desejo a todos nós vários encontros maravilhosos, vários encontros aqui enriquecedores, e desejo a todos os senhores excelente estudo para a segunda fase. Estou à disposição dos senhores para qualquer dúvida, para qualquer lamentações, medos referente à segunda fase. Vamos em frente, vamos treinar, treinamento duro daqui para frente. Eu peço aos senhores que toda vez que vocês estejam em uma aula para a segunda fase em direito penal, Código Penal em mãos, Constituição em mãos, processo penal em mãos e folha pautada para fazer as questões manuscrita. Nada de digitar agora, ok? Estaremos juntos na segunda fase até o dia 8 de agosto. Um beijo a todos os senhores, excelente semana, que Deus nos abençoe e até um próximo encontro. Tchau!